sobre democratizar o acesso dos dados para as pessoas, né? E a gente olha a governança de dados como sendo um elemento fundamental para que isso aconteça, né? Então, o que eu trouxe aqui, né, dado o tempo? Uma visão, né, de como a gente pensa o desafio, né? Que aspectos, de repente, a gente considera importantes serem analisados, o que no dia a dia pega, né? Então, a ideia é mais ou menos essa, né? Então, o que eu gostaria de fazer? Eu gostaria de colocar o propósito à tona, tá? Apesar do tema da apresentação ser meio que autoexplicativo, né, qual que é o nosso propósito? A gente precisa disponibilizar para as áreas de negócio, e aí para as pessoas, né, que representam essas áreas de negócio, o amplo acesso a dados. Tá? Dados, no segundo momento, informação. Né? Quando o dado é bem trabalhado, você faz com que, de repente, ela vire uma informação, algo que ela não conhecia. Então, tem uma jornadinha aí, né? Para que elas consigam usar de forma analítica isso. Tá? Então, a gente está cada vez mais falando de iniciativas data-driven, né? As empresas cada vez mais nessa vibe de querer explorar o dado para poder operarem melhor. Né? Então, a gente tem esse propósito. É pegar o dado que nós temos dentro de casa, muitas vezes um tanto quanto governado, e disponibilizar para as pessoas. Só que a gente precisa pegar e olhar para as pessoas. Né? O que elas esperam? Qual é a expectativa delas? Então, à luz do propósito, o que eu gostaria de trazer à tona aqui? Né? Algumas coisas que podem ser preocupações ou coisas que, de repente, podem ser algo que a gente, de repente, ache ver sentido de buscar. Né? Então, quando a gente fala de democratizar o acesso das pessoas, né, junto aos dados da organização, a gente coloca aqui uma questão inicial que é a analítica em silos. Tá? Eu entendo que isso é perigoso, porque se você pensa departamentalmente, se você pensa um assunto específico, você está fazendo com que haja uma espécie de um fluxo, uma modelagem, né, que fomente esse comportamento de analítica individual. Tá? Então, quando você tem isso muito segregado na organização, você não fomenta a inteligência coletiva. Tá? E a minha proposta é, além de a gente pegar e divulgar a informação como um todo para a organização, é a gente poder fazer com que o insight de um, o trabalho de outro, o conhecimento de mais uma outra área sirva para esse conhecimento corporativo. Então, uma preocupação é tentar fazer com que a analítica em silo seja, eu não vou dizer que proibida ou mitigada, mas a gente tem atenção com isso, tá? Senão a gente cresce muito enviesado, tá bom? Governança é a palavra-chave aqui nessa questão. Tá? Então, a gente precisa estabelecer um modus operandi que permita que a gente governe bem esses dados, tentando fazer com que eles sejam de uso amplo pela organização, e a gente tenha condições de tratá-lo de forma bastante holística. Né? Então, a governança ela precisa, em algum momento, na sua implementação, tratar esses aspectos de forma muito cautelosa para que a gente consiga atender ao propósito. Tá? E é assim, uma futurologia, né, analítica avançada. Né? Quando você tem dado bem governado, e quando você tem esse conhecimento coletivo bem gerido, você consegue aplicar analítica avançada em cima desses dados, para que você consiga realmente trabalhar essas informações, trabalhar esses dados e obter informação. Tá? Você só consegue fazer isso quando você tem um data lake, né, um data lake, tá certo? Muito bem estruturado, uma governança bem definida, coisas que fazem sentido para a gente pegar e possibilitar essa analítica avançada. Então, empregos avançados de machine learning, né? E, de repente, aspectos de data literacy, de você, com base no dado, na informação, na linhagem, etc., 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 você poder contar uma história para o negócio do porquê que aquela informação existe, ou porquê que aquela informação veio à tona. Então, você fala de níveis de maturidade altos do ponto de vista de analítica. Só que você só alcança se você estiver bem fundamentado. Tá? Então, essa é uma pequena introdução. Eu prometo que esse é o slide. Esse e o próximo são os slides que têm mais texto. Tá? Mas, como esse material vai ficar para vocês, eu achei importante deixar bem descrito essa visão que a gente tem. Tá? Então, vamos falar de democratização sendo fomentada através de uma governança de dados. Né? Temos 3 aspectos-chave que a gente precisa pegar e considerar para a gente poder obter êxito. O primeiro deles é o Data Lake, tá? Nosso Data Lake. Tão simples quanto isso. O nosso repositório, todos nós aqui conhecemos o seu propósito, mas assim, é o nosso repositório centralizado, é através dele que eu vou servir a informação para toda a organização, vou disponibilizar os dados para toda a empresa. Né? Ele tem que ter aptidão para trabalhar dados em qualquer estado. Né?
estruturado, não estruturado, semi-estruturado, dado bruto, dado que foi trabalhado, dado catalogado, enfim, todo esse ciclo de vida, né? E você tem que permitir que esta informação ela seja possível de ser consumida pelas pessoas. Data Lake, tem muito mais o que falar, né? Quanto à governança, aqui cabe um pouco mais de carinho na explanação, tá? Quando a gente pega e implementa uma governança, né, uma das coisas que a gente faz, num primeiro momento, é fazer uma espécie de análise de maturidade, né, para a gente poder entender quais são os desafios que a gente precisa considerar do ponto de vista de execução. Mas tão importante quanto isso é a gente pegar e entender o escopo dessa governança, tá? Então, a governança ela pode servir para diversos propósitos, inclusive aplicar ciência avançada, né? Ciência de dados, modelagem preditiva, prescritiva, né? Modelos matemáticos, modelos, algoritmos estatísticos, né? Então, você precisa entender direitinho qual é o rumo que você vai dar para a sua governança de dados para atender o negócio, para atender a organização. Então, quando a gente fala disso, a gente fala de no nível macro, talvez, começar pelo cenário de uso, né? Ou qual é a aplicabilidade do meu dado para a minha organização? O que eu tenho do ponto de vista de tecnologia que poderia ser alavancado para poder a gente deixar o negócio um pouquinho mais eficiente, um pouquinho mais performático? Então, a gente começa entendendo direitinho quais são as expectativas, né? E os cenários de uso possíveis pela organização. Quando a gente também define o escopo de governança, a gente tenta mitigar um pouquinho essa cultura de silos, né? A gente está falando de ter o dado disponível para a organização. Óbvio que lá na frente eu vou falar um pouco de segurança e acesso, mas a gente, no primeiro momento, precisa ter uma arquitetura, né, e uma governança que permita alavancar o dado, tá certo? Outro aspecto importante é qual é a qualidade da informação que eu vou disponibilizar para as áreas, né? Para as pessoas. Então, curadoria da informação é super importante. Até porque, quando a gente fala de democratizar o dado, lá na frente, você precisa garantir que aquele dado ele realmente é confiável. Que aquele dado ele realmente, sabe, assim, pode ser utilizado a pleno pelas áreas, pelos cientistas de dados das áreas, pelas próprias pessoas que têm essa cultura de self-service, e a gente fomenta isso, tá? Não tem problema, com ferramental e com autonomia para poder operar, tá certo? Então, curar os dados é importante. E aí, de todos esses aspectos, talvez, não vou dizer o principal, mas assim, que é muito contundente, é você poder catalogar as suas informações, os seus dados, os seus datasets. Porque é a partir disso que as pessoas se encontram no dia a dia para poder saber qual que é o meu faturamento dos últimos 6 meses, qual que é a minha história de compra desse material no último ano. Então, quando ele faz esse tipo de pergunta, ele vai investigar qual é o dado, qual o dataset que faz sentido para ele, de repente, utilizar e fazer uma analítica, desde relatório, ou dashboard, ou aplicar ciência. É importante que a gente catalogue esses dados. E aí, catalogar esses dados, isso acontece ao longo do meu processo de pipeline de dados, que eu também vou conversar um pouco com você lá na frente. Tá? Então, veja, 4 aspectos importantíssimos para a gente pegar e pensar na governança visando democratizar. Né? E a implantação, né, a implementação da governança como um todo, que, assim, vou só pincelar, mas, assim, definir o escopo da governança, definir a governança, as regras dela, as políticas, implanta essa governança e faz essa medição ao longo do tempo para saber se a governança está atendendo, né? Se não tiver, você adapta e, paulatinamente, você evolui a governança porque, sabe, o negócio muda, né? Os desafios das pessoas mudam, então você precisa estar atento a essas mudanças e fazer com que isso influencie positivamente a tua governança, né? E, assim, definir governança é muito papel, né? Papel, documento, PowerPoint, literatura. Né? Você, do ponto de vista prático, você precisa também definir metodologia. Tá? Então, como a minha arquitetura opera, como eu processo o dado, em que momento, que regras de qualidade eu aplico, né? Que empregos analíticos eu vou ter que disponibilizar e como, né? Para a organização. Então, eu tenho uma série de coisas que a governança de dados influencia do ponto de vista prático, metodologia. Tá? Então, governança aqui tem um papel bastante importante. Né? E aí, democratizar, né? Democratizar o acesso das pessoas aos dados. Né?
Isso é um input para o escopo da minha governança, tá? A gente entende dessa forma. E quando a gente fala em democratizar o acesso a dados, o acesso à informação, a gente precisa fazer perguntas, ou ouvir quais são as perguntas das pessoas, ou ouvir quais são as expectativas, os anseios delas, porque você precisa considerar isso para definir como você precisa disponibilizar o dado da melhor forma possível para ele poder ser consumido. Tem que ser viável, então você tem que ouvir as pessoas, ouvir as áreas. Então, assim, como eu posso usar os dados? Como eu trabalho esses dados? Quem é o dono do dado? Como eu peço autorização? O dado pode ser confidencial, eu de repente preciso pedir permissão para poder acessar esse dado, esse dataset. Então você precisa viabilizar essa forma de colaboração também, né? O dado é confiável, de onde ele vem, a gente fala de aspectos de linhagem, né? Então, veja, são anseios, são expectativas que as áreas têm, que as pessoas têm, para a gente poder considerar durante a implementação da governança, durante a definição da governança, né? E aí, dois aspectos bastante importantes também. A gente precisa entender como a coisa flui na organização, né? Como o dado flui, né? Como o dado permeia na organização e como esse dado passa por esses meus componentes de arquitetura, né? Porque você precisa pensar essas capacidades de arquitetura, né, para você, de repente, entregar aquela funcionalidade para a pessoa, tá? Então, o que acontece? A gente precisa considerar isso e também pensar no pipeline de dados, tá bom? Pipeline de dados é um negócio importante porque com ele nós temos a visão de por onde o dado passa e como ele evolui dentro do meu data lake, tá certo? Pois bem, uma pincelada rápida a respeito das capacidades de arquitetura. Veja, isso aqui é uma arquitetura de referência, tá? Big Data, né? Algo que todo mundo conhece. Mas o meu propósito aqui é mostrar um pouco esse fluxo, né? Então, aqui desse lado nós temos o quê? Sistemas, aplicações, fontes de informação, né? Que em algum momento vão trazer dados para dentro do meu data lake, tá? E meu data lake está muito principalmente aqui, na minha camada de armazenamento. Então, eu tenho como fazer um processamento batch desses dados, trazer esses dados em batch, ou eu posso trazer esses dados em real time, né? Não importa o método, a gente precisa estar apto para poder trazer esse dado para dentro do data lake. Quando a gente tem esse dado lá dentro, a gente pode fazer com que ele seja alvo de processamento, tá certo? Eu vou catalogar esse dado, eu vou aplicar alguma regra de qualidade, eu vou enriquecer esse dado, né? Eu vou curar esse dado como? Então, você tem formas de fazer isso dentro da sua arquitetura, e quanto mais você processa bem o seu dado, melhor ele fica para você poder aplicar técnicas avançadas de analítica, né? Machine Learning é uma delas. Mas o propósito aqui é dizer o seguinte, no final das contas, o que eu entrego? Eu entrego isso aqui para o negócio, daqui para frente, tá? Eu entrego desde uma analítica simplória para a pessoa, para a área, né? Relatórios, dashboards, etc., ou mesmo dados que foram preparados do ponto de vista analíticos para serem explorados por meio de ciência e, de repente, isso ser levado ao negócio como respostas, como insights, como questões que, de repente, possam fazer sentido para ele operar. Tá? Então, veja, essas capacidades aqui, elas precisam ser entendidas se é desejo da organização a gente obter isso, né? A gente ter isso para poder tirar fruto. Então, legal, a gente precisa considerar isso no nosso método, na nossa governança, tá certo? Isso precisa ser definido. Qual é o ferramental? De que forma? Quais são as melhores práticas? Qual é o melhor approach? Por quê? Porque eu preciso pegar e trabalhar o meu dado antes para que ele consiga ser entregue de forma correta para essas camadas subsequentes aqui desse flow. Tá? E aí, acho que o mais legal, né? Pipeline de dados. Pensem essa área aqui como sendo o armazenamento do meu lake. Tá? E dentro do meu data lake, a gente tem algumas áreas de dados, tá certo? Algumas zonas de dados. Então, veja, da mesma forma que eu comecei o slide anterior mencionando as fontes de informação e sistemas, aqui eu também faço isso. Tá? Então, eu tenho uma série deles. Em algum momento, esses dados vão entrar para dentro do meu lake, e ele entra no estado bruto, tá certo? Ele entra as is, ele entra como ele é gerado. Quando ele entra aqui nessa zona,
eu posso aplicar algum tipo de processamento para fazer alguma limpeza, alguma padronização, né, alguma regra de qualidade. Eu preciso deixar ele um pouco mais estruturado para ele poder ser entendido e trabalhado. Tá? Nesse momento aqui, existem dois desfechos. Ou as minhas regras, as minhas automações voltadas para esse tipo de processamento, elas podem ser bem-sucedidas, e aí eles caem aqui numa área de dados já um pouquinho mais evoluída, mais madura, ou ele pode popular uma área de dados mal formados que, do ponto de vista humano, vai ter que ser investigado para que a gente consiga dar jeito neles e eles serem geridos de forma correta. Tá? Depois que eles estão estruturados, né, eles evoluem para uma área de curadoria através de alguma transformação. Eu posso, de repente, enriquecer esse dado, eu posso, de repente, anotar esse dado, eu posso extrair contexto desse dado e associar esse contexto a essa informação. Né? Quando a gente tem esse nível, né, de maturidade do dado, ele já está num estado quase que pleno para você disponibilizar essa informação para a área de negócio, tá certo? Ou, de repente, para o meu cientista. Né? Você pode disponibilizar esse dataset para que ele possa explorar. O cientista, ele às vezes precisa considerar o dado bruto ou o dado estruturado para ele já é o suficiente. Mas veja, o propósito aqui, ó, no final das contas, servir a essas pessoas. E eu posso ter outros clientes finais aqui, tá? Eu posso ter um desenvolvedor, eu posso ter uma equipe, eu posso ter um squad. De repente faz sentido que eles acessem determinado dataset para poder fazer testes, né? Falou-se muito aqui de mascaramento, etc. Eu acho que faz todo sentido, né? São técnicas que você coloca nesse dado transformado, inclusive, né? E você segrega essa informação no bom sentido para que você disponibilize esses datasets para serem explorados do ponto de vista de aplicação, pelos squads, por exemplo. Mas veja, aqui, ó, os meus usuários são o cientista e o usuário de negócio. Ou seja, como eu entrego os dados para essas pessoas, né? Aqui a ideia é, ao longo do processo, eu acho que essa é a questão chave aqui, a gente precisa pegar e, nestes momentos em que a gente está processando a informação, tentar fazer com que elas sejam catalogadas, tá? Então, falamos também agora há pouco, o Igor mencionou a respeito do discovery, né? Você está descobrindo um dado, esse dado vai ter que, de alguma forma, ser trazido para dentro do seu data lake. Então, você tem que pegar e trabalhar o dado estruturado, o dado não estruturado e trazer contexto dele. Como é que você extrai contexto dele? Você aplica, por exemplo, regras de expressão regular, ou você procura termos, né? Quando você aplica essas regras em cima desse conteúdo, existe um match, você pega esses metadados e associa essa informação dentro do seu data lake. Isso, de certa forma, popula uma espécie de catálogo. Então, se lá na frente o meu usuário de negócio quiser procurar sobre faturamento, este termo, em algum momento, ele foi associado àquela informação, tá certo? E ele vai poder saber, legal, faturamento tem a ver com esses dados aqui. Né? Então, eu preciso estruturar um catálogo para que ele possa ser bem consumido pelas pessoas, tanto pelo cientista quanto por usuários de outras áreas e tudo mais. E aqui, veja, a última área, né, das minhas zonas de dados. Um cientista, ele tem um trabalho muito exploratório, né? Então, ele trabalha isolado, ele trabalha no sandbox, ele trabalha numa área em que ele pode pegar, matar os dados se ele quiser, trazer um outro dataset. Né? Da mesma forma, o usuário de negócio, ele pode, de repente, trabalhar um dataset específico para fazer um self-service. Tá? Então, pensar nessa jornada, nesse ciclo de vida do dado, nesse pipeline, é importante, porque em algum momento aqui você vai precisar, de alguma forma, fazer com que haja algum processamento para que aquele dado seja catalogado, né, e disponibilizado de uma forma um pouquinho mais alto nível para que as pessoas consigam entender onde está a informação e qual é aquela informação. Tá? Essa é uma questão bastante chave do pipeline. Né? E aí, focando especificamente nas capacidades que a gente entende que fazem sentido para as pessoas. Né? No dia a dia, as pessoas elas estão muito preocupadas em trabalhar através de 4 grandes capacidades que o ferramental tem que prover, tá, pessoal? Quando você fala em democratizar o dado, você também precisa pensar em como que a pessoa vai ter acesso a essas informações. Normalmente, né, soluções no estado da arte, vamos dizer assim, trazem esse componente de catálogo, né, de metadados, para que você consiga, a partir dele, encontrar a informação que você precisa.
tá? Então, quando você fala de capacidade, você precisa fazer o quê? Você precisa dar plena capacidade para a pessoa explorar a informação, buscar, filtrar, buscar por termos, né? Então, você precisa ter lá uma área onde ele vai minerar a informação, né? Fazendo search, como ele faz com o Google, por exemplo, né? Depois que ele encontrou aquela informação, ele vai precisar, de repente, entender a informação através de contextos, né? Você tem termos, um glossário, um jargão, um assunto específico de negócio que pode estar associado àquele dado. É importante que ele se localize. Pessoas de people, de RH, têm um jargão diferente de um pessoal de produção, tá? Então, você precisa compatibilizar essas expectativas do ponto de vista do jargão, né? O consumo, obviamente, né? Você precisa ter ferramentas apropriadas para poder disponibilizar essas facilidades para as pessoas, né? E o propósito disso é fazer com que ele consuma os dados, né? Consumir os dados significa fazer um download de algum dataset para você poder fazer um relatório, ou plugar um relatório em algum dataset disponível para ele, né? Coisas do tipo, né? Por último, veja, pensando na experiência das pessoas, essas pessoas elas podem ter boas ou más experiências em função do uso do dado. Então, dar a palavra para a pessoa poder colaborar em torno disso é importante. Então, de repente, ela pode ranquear um conteúdo, de repente, ela pode documentar um resultado, uma experiência que ela teve trabalhando com determinada informação, determinado dado. É importante a gente pegar e também usar as áreas, as pessoas, para poder obter algum tipo de insight, visando o quê? Aprimoramento, tá? Então, essas são as 4 grandes capacidades que a gente entende que fazem sentido aqui, quando a gente fala em disponibilizar capacidades para as pessoas serem autossuficientes no consumo de dados, tá? E aí eu trago, né, de forma bastante simples, algumas situações do dia a dia, né? Veja, a gente está falando de democratizar o acesso ao dado, à informação, mas a gente não pode abrir as portas a qualquer custo, né? À torta direita. Você precisa, de alguma forma, ter algum tipo de controle de autorização no acesso ao dado, né? Um cientista de dados, por exemplo, ele pode, num primeiro momento, não ter acesso a um dataset, às informações de recursos humanos, né? Um analista de RH, de repente, não pode ter acesso, no primeiro momento, a informações oriundas do CRM. Então, você precisa ter essa condição de perfilar direitinho personas, áreas, departamentos, em relação aos dados, aos datasets. Então, a ferramenta tem que permitir isso, ela tem que permitir essa experiência, né? E quando você fala de dar acesso ao dado, normalmente quem dá acesso ao dado é o dono do dado, né? Quando a gente cataloga a informação, quando a gente traz o dado dos sistemas de origem, e você, no momento de catalogar a informação, você define aspectos de segurança e de propriedade do dado, que vai ter que essa pessoa vai ter um papel fundamental no dia a dia para poder se responsabilizar por aquele dado, e inclusive consentir acesso para as pessoas que precisarem trabalhar com aquela informação, tá? A ferramenta, a plataforma, né, as capacidades dessa funcionalidade precisa prever isso também, né? Linhagem de dados, um aspecto importante, né? Eu sou um cientista, eu quero saber o quão maduro é o meu dado, tá certo? Eu posso, de repente, saber que os dados que eu estou aqui nesse dataset, que eu estou trabalhando aqui nesse momento, eles são oriundos de 2 fontes de dados, foi feito um merge, depois esse merge eu enriqueci isso de alguma forma, depois eu fiz algum tipo de processamento. Então, ele entender direitinho a linhagem é importante para ele poder saber, cara, esse dado aqui eu acho que ele foi bem trabalhado, eu acho que ele está bem confiável, deixa eu me basear nele. Tá? Então, isso é importante. Tá? Uma outra coisa é voltado para a colaboração. Tá? Imagina o seguinte, esse mesmo caso aí do cientista, né? O cientista de dados ele precisa fazer um trabalho, precisa fazer um projeto, né? Ele precisa descobrir algum tipo de resposta para o negócio. E para isso ele vai precisar de dados do CRM, por exemplo. Eu tenho 2 datasets, de repente, que poderiam ser utilizados para que ele pudesse trabalhar. Com a funcionalidade, com essa capacidade oriunda das pessoas colaborarem em cima daquele dataset ou daquele dado, você, por exemplo, pode dar a possibilidade das pessoas ranquearem informação, tá certo? Algo simples. Dataset, ranqueei. O cientista, quando ele for trabalhar, ele pode, de repente, entender qual foi o feedback de todas as pessoas que trabalharam com aqueles datasets para poder descobrir, né, qual é aquele que melhor se aplica para o desafio dele.
tá? Então, veja, algumas poucas situações, mas que, no final das contas, a proposta é colocar na mão da pessoa essa autossuficiência, né? O ferramental ele precisa permitir isso, né? Começou na governança, a gente entendeu que catalogação é importante, mas, no final das contas, você também precisa ter um cockpit amigável para que as pessoas consigam trabalhar e consumir os dados, tá certo? E a minha mensagem final, tá? É uma visão, tá certo? É como a gente pensa um pouco esse desafio. A gente entende que governança é um aspecto muito chave para isso, né? E tem a ver com a gente entender as expectativas das pessoas, das áreas, né? Pelo que elas respondem para o negócio, tá certo? Disponibilizar para essas pessoas formas amigáveis dele poder trabalhar com informação, seja com um ferramental apropriado, mas principalmente pensando em catalogar bem o dado, para que ele não fique tendo que fazer select para construir um relatório. Eu já vi muito isso, tá? Então, a gente precisa pensar nessas duas coisas, né? E a governança, né? A governança associada com método, com metodologia, para garantir o enforcement da governança, é importantíssimo para a gente pegar e pensar na democratização. Tá bom? Pessoal, essa era a minha mensagem. Eu vi aqui alguns pop-ups, Carol, de tempo estourado, mas eu imaginei que eles estavam meio contados de acordo com a fala anterior aí do Igor, que por sinal foi excelente, né? Exato, na verdade era só sinalizando que nós já estamos no momento de perguntas e respostas, então eu quero convidar aqui os executivos para trazerem seus questionamentos. Alguém Perfeito. gostaria de começar? Pode ser que não dê tempo de passarmos por todas agora, tá bom, pessoal? Então, se alguém quiser começar trazendo sua pergunta ou contribuição para o Douglas, fique à vontade. Douglas, João aqui. Oi, João. A minha pergunta vem de uma visão um pouco mais, diria, atrasada, infelizmente. Vindo de uma empresa que hoje não tem uma governança de dados tão aprofundada, não tem um data lake pronto, e que as pessoas podem acessar, as coisas ainda são muito separadas. Estamos agora trabalhando em identificar essas coisas para ir para o próximo passo. O que eu queria perguntar para você no teu ponto de vista, o que você acha mais importante nesse início, nesses primeiros passos, para que essa revolução de dados aconteça da melhor maneira para uma empresa? Tá bom. Bom, eu vou pensar de um jeito mais elementar, olhando para o dado, né? Eu primeiro pensaria em que tipo de dado você tem dentro de casa, tá? E como esse dado é gerado. Às vezes a gente se depara com organizações que geram dados dentro de casa, né? Existem outras empresas, por exemplo, que trazem dados de sensores, dados da internet. Então, assim, entender de onde vêm os dados, entender as origens do teu dado e entender como eles vêm. São estruturados, não são estruturados, tá certo? Então, pensar nisso é importante para você entender com o que você está lidando, tá? Porque isso vai definir se você vai, no primeiro momento, para um data warehouse, totalmente estruturado, se você vai para um data lake, onde você precisa processar informações não estruturadas, tá? Então, eu pensaria isso, né? Uma outra coisa que eu pensaria também e aí é por outro lado, tá? Pelo lado do negócio. Se a gente está com a expectativa de repente, criar um data lake, organizar melhor esses dados, por que a gente está fazendo isso? Se a gente está fazendo isso é porque a gente precisa, de certa forma, disponibilizar facilidade ou agilidade para poder fazer com que a empresa utilize essas informações, utilize esses dados. Então, eu também confrontaria com qual é essa expectativa, né? O negócio como um todo, ele influencia a tecnologia, tá certo? Tecnologia precisa amparar o negócio com uma série de capacidades. Trabalhar o dado e fazer analítica é uma dessas capacidades. Então, os requerimentos de negócio, de alguma forma, estão influenciando a gente pegar e se moldar para poder atendê-lo. Então, olhando isso, eu acho que nós teríamos, de repente, um cruzamento, né? Uma matriz, né? Para a gente poder saber direitinho quais são os aspectos aí principais que a gente está lidando.
Agora, assim, eu não sei qual é o volume de dados que você lida, né? Isso é um aspecto importante também, porque são coisas que definem a robustez, né, do teu armazém ou do teu lake, tá bom? Eu pensaria inicialmente nisso, tá? Não sei se você já tem essas informações mapeadas, mas eu tentaria começar por aí, né? E, Legal. inclusive, pensando em analítica, se a organização tem a visão do que ela consegue explorar do ponto de vista da tecnologia, né? Tá claro para a organização como que a ciência de dados ajuda, né? Tá claro para a organização o que um relatório somente ajuda, um dash, né? Um monitoramento de negócio, o que é, né? Então, assim, é tentar entender qual a maturidade da organização para ela poder pedir, ou se ela não está tão madura assim, é ensiná-la, né? Olha, pessoal, hoje existem tais capacidades, tecnologia que podem ser empregadas para essa e essa finalidade. O que vocês acham? Porque isso, às vezes, abre a cabeça do negócio. Tá? E, às vezes, o negócio conta muito com a gente para a gente poder passar essas mensagens. Tá? Então, é o que eu faria no primeiro momento. Legal, obrigado.